Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 1º de setembro, estou aqui num ambiente diferente ainda, Hospital Albert Einstein, com a minha mãezinha que está aqui do lado. Fez alguns exames hoje, deu tudo perfeito, está com uma saúde melhor que a minha. E sábado de manhã vamos estar fugindo desse hospital para aproveitar um pouco alguns ambientes legais de São Paulo. Né, Geleia? Ela fez assim, ó. Mas agora voltando para os nossos assuntos centrais do Fora de Curva, hoje foi o dia que saiu o PIB brasileiro do segundo trimestre. Isso aí já foi bastante noticiado, não adianta eu ficar explicando o que os outros já explicaram. Mas tem algumas questões sim que devem ser muito bem abordadas e eu tenho certeza que a grande imprensa não colocou. O primeiro é que a alta agora do segundo trimestre de 2022 frente ao segundo trimestre de 2021, que eu já expliquei várias vezes é a medida correta a ser feita, foi de 3,24%. Isso é uma aceleração bastante forte e mostra, sim, que a economia brasileira demonstrou uma dinâmica, especialmente no setor de serviços, bem acima do que aqueles analistas de plantão esperavam. E aí, lamentavelmente não para mim, para a maioria dos meus espectadores, mas sim por aquelas pessoas que torcem contra o Brasil, não tem mais como dizer que a economia brasileira está indo para o saco. Especialmente porque as perspectivas para o terceiro e quarto trimestre são até melhores do que o segundo trimestre. Mas esse assunto vai ser para o final do Fora de Curva. Mas e aí, gente? O PIB brasileiro, como o PIB de qualquer país do mundo, tem contas bastante interessantes para analisar quando nós queremos avaliar a realidade da economia e até, como eu falei, algumas perspectivas futuras. Nesse caso, no segundo trimestre, a agropecuária registrou queda de 2,48%. Vamos lembrar que nós tivemos, sim, colheita em abril e em maio, especialmente, e houve grandes frustrações de safra por conta da estiagem no sul e excesso de chuvas no sudeste. Então, quebra de safra significa produção agrícola menor e isso, evidentemente, repercutiu no PIB do segundo trimestre. Por outro lado, onde eu esperava um resultado bem mais modesto, teve um crescimento interessante na indústria, alta de 1,94%, a despeito da queda de 3,98% das fábricas das indústrias extrativas minerais, que são aquelas que exportam basicamente minérios. O setor de serviços continua liderando, continua encabeçando o crescimento econômico brasileiro contemporâneo, com uma alta de 4,49% e o comércio especificamente aumentou 1,29%. Sim, é um percentual não muito animador, mas reverte quedas dos 2 trimestres anteriores, então tem um lado positivo. Mas, de uma maneira muito clara, pessoal, entre agricultura, indústria e serviços, o que puxou a economia brasileira e continua puxando é sim o setor de serviços que vem se recuperando não só do fica em casa da pandemia, mas já transcendeu a isso. As pessoas, o brasileiro, está cada vez mais afeito a terceirizar várias das suas atividades pessoais. E isso é uma beleza em termos de atividade para esse setor, que é um verdadeiro saco de gatos e comporta a maior parte das novas empresas que vêm sendo criadas nos últimos 10 anos. E outro dado divulgado pelo IBGE no âmbito do PIB que surpreendeu positivamente foi o consumo das famílias. Cresceu 5,29% frente ao mesmo período, ao segundo trimestre do ano passado. Certamente esse consumo das famílias não se deu no âmbito geral no comércio, e sim no setor de serviços, como eu falei, vem puxando a expansão da economia nacional e também puxando a expansão dos gastos das famílias. As pessoas atualmente, não sei se estão mais preocupadas ou têm mais condições de buscar opções de melhorar enquanto pessoas através dos serviços, do que realmente ser proprietários de algo, um artigo durável, por exemplo, de um carro, de um televisor a partir do comércio varejista, agora sim por conta da elevada taxa de juros que vem prejudicando esse comércio de bens duráveis. E depois a última coisa que eu quero chamar a atenção, dentre os vários itens do PIB, mas é importante para a gente dar uma olhada do que vai ser do futuro, é o dado que pessoalmente eu acho um dos mais importantes, chamado formação bruta de capital fixo. O que é isso?
é o quanto a economia brasileira está investindo. Então, no fechamento do terceiro trimestre do ano passado, vamos voltar um pouquinho na história, eu fiquei extremamente animado porque a taxa de crescimento da formação bruta do capital fixo havia sido de 18,75% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Depois, esse indicador continuou positivo no quarto trimestre do ano passado, em 3,37%. No primeiro trimestre desse ano, quando se vendia um Brasil muito negativo e as expectativas, sim, elas provocam decisões de investimento futuro. Esse indicador caiu 7,19% e agora fica comprovado nesse segundo trimestre de 2022 que essas perspectivas mais negativas, a maior parte delas plantadas pelos analistas de plantão, se reverteu sim, porque nós temos um crescimento de 1,55% nessa formação bruta do capital fixo, significando que no futuro próximo mais negócios vão abrir ou se ampliar, e isso é maior investimento, mais emprego, mais renda para o país. Poderia ser bem maior esse indicador, ou deveria ser bem maior, mas evidentemente nós temos algumas restrições. Em primeiro lugar, um exacerbado pessimismo daquelas pessoas que querem agir politicamente com perspectivas econômicas, o que eu acho eticamente errado. E, em segundo lugar, aí sim, elevadíssima taxa Selic de 13,75% ao ano, que provoca, claro, uma bola de neve na cadeia produtiva dos juros, chegando ao consumidor final, se é pessoa física, a patamares acima de 10% ao mês no cartão de crédito, ou até para as pessoas jurídicas acima de 25%, 30% ao ano em termos de taxa de investimento para pequenos negócios. E isso é uma coisa muito ruim que está acontecendo no nosso país. E se isso não estivesse acontecendo, as nossas perspectivas de crescimento econômico de 2022 e 2023 seriam muito maiores. Mas mesmo assim, nós temos que reconhecer: o fechamento de 2022 vai ser bom, não vai ser excelente, mas vai ser bom. O país vai crescer mais de 2,5%, e agora eu falo isso com maior propriedade, uma vez que o PIB do segundo trimestre fechou a 3,24%, e do terceiro e do quarto trimestre vão crescer no mínimo isso. E por que eu falo que é crescimento mínimo? O grande desafio de crescimento econômico do Brasil estava exatamente nesse segundo trimestre de 2022. Por que isso? Porque o segundo trimestre de 2021, lá no ano passado, registrou um crescimento fantástico em relação a 2020, de 12,3%. Por quê? Porque nesse momento histórico nós estávamos comparando uma economia que já voltava a se revigorar frente a uma outra parada por causa do fica em casa na pandemia. Aí é fácil crescer muito. Mas também nesse período, as indústrias, especialmente do Brasil, estavam bombando na sua produção para cobrir aquilo que nós chamamos de consumo reprimido. Isso aí prejudicou, claro, foi produção em excesso, deu uma prejudicada no terceiro e no quarto trimestre do ano passado, e isso fez com que a base comparativa desse segundo trimestre de 2022 fosse muito inflada, artificialmente inflada. Isso não ocorre no terceiro e no quarto trimestre agora, porque nesse momento, no ano passado, mais ou menos as perspectivas de oferta e demanda haviam se regularizado. As pessoas sabiam o que ia ser produzido para quanto ia ser vendido. Então, o desempenho agora do terceiro trimestre, ou seja, julho e agosto, vai ser diante de uma base comparativa não tão elevada assim e tende a ser superior a 13,5%, assim como no quarto trimestre. Então, gente, já vou me aventurar a dizer que ao final desse ano o Brasil não vai crescer só 2,5%, como eu estava calculando alguns meses atrás, desde o início do ano, para falar a verdade. Acredito eu que a economia brasileira cresça no mínimo, mas no mínimo pisando bem baixo mesmo, em torno de 2,8%, podendo chegar a patamares próximos de 13,5%.
daqui a pouco os analistas de plantão vão estar reavaliando suas previsões econômicas e muito provavelmente vão chegar próximos do que o Fora de Curva hoje está dizendo para vocês. E assim, gente, eu encerro o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se aprovaram o que eu falei, ou se tem questionamentos também, isso não impede, por favor, compartilhe esse material com a sua rede de contatos, deixem seu like ou dislike se não gostaram do que eu falei, mas inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, uma bela finalização do terceiro trimestre para cada um também. Até breve. Tchau. Tenho dito. E tenho dito.